Olá pessoal, bem-vindos a mais um Almoço com a Gastro. E hoje eu prometo que eu vou fazer uma live rápida e objetiva para falar para você sobre a doença celíaca. A doença celíaca, que é uma doença imunomediada, uma doença autoimune, crônica, que não tem cura e que é causada pela ingesta de glúten. A doença celíaca é uma doença autoimune causada pelo glúten. E pasmem, o mais interessante sobre essa doença é que é a única doença autoimune em que nós já sabemos o agente causador. Porque a maioria das doenças autoimunes são doenças que nós não sabemos o que causou. Mesmo com todo o estudo da medicina, seja para doenças como lúpus, artrites, doença inflamatória intestinal, a gente não sabe uma causa específica. O que a gente sabe é que as doenças autoimunes, elas são doenças cujas causas são multifatoriais. E na doença celíaca não é diferente, mas nesta doença especificamente nós sabemos qual é o gatilho, qual é o agente causador. Qual é o agente que faz com que esse paciente desenvolva essa doença autoimune? E é por isso que estudar doença celíaca nos traz muito conhecimento que pode ser amplificado para outras doenças autoimunes. A doença celíaca tem uma prevalência na população de cerca de 1%. Mas nos últimos anos, nós estamos vendo um aumento expressivo desse número de pacientes. E eu aposto que se você que está aí me seguindo não conhece nenhum celíaco, é porque esse celíaco ainda está sem diagnóstico. Então, independente de qual seja o motivo que você me acompanhe, eu te convido a ficar aqui comigo, porque vai ser uma live bem rapidinha. A doença celíaca, ela pode ter muitos sintomas. E eu me lembro que talvez o fator de maior interesse que me fez me interessar pelo estudo da doença celíaca foi quando eu fiz o diagnóstico numa mulher adulta e que ela tinha poucos sintomas. Porque a doença celíaca na criança, ela dá muitos sintomas. E os sintomas típicos da doença celíaca são dor abdominal, diarreia, inchaço abdominal, um quadro de má absorção de nutrientes. E essa má absorção de nutrientes pode se manifestar com perda de peso, com anemia, com baixa densidade dos ossos, que é a osteoporose ou mesmo uma osteopenia. Mas a doença celíaca no adulto, ela pode ter nenhum sintoma gastrointestinal. O adulto com doença celíaca, muitas vezes ele tem sintomas que são sutis, o que faz com que muitos gastroenterologistas não pensem nesse diagnóstico. Mas a doença celíaca, ela é um diagnóstico diferencial para pessoas que sofrem desde diarreia até constipação, pessoas que sofrem de gases, pessoas que nem sofrem do trato gastrointestinal, nem têm sintomas gastrointestinais, mas que têm aquele ferro sempre baixo. E você que está aí do outro lado, quantas mulheres você conhece que estão sempre tendo que tomar ferro? Que uma vida inteira tem o ferro baixo? Ou um diagnóstico diferencial para um quadro de infertilidade, masculina ou feminina. Porque quando a gente fala de infertilidade, a nossa sociedade pensa muito na mulher. É difícil para um casal infértil entender que a infertilidade é um problema do casal. E a doença celíaca pode ser uma causa de infertilidade. E eu, inclusive, já atendi inúmeras pessoas que nessa busca da causa de uma dificuldade para engravidar chegaram até mim pensando em modulação de microbiota e saíram com diagnóstico de doença celíaca.
Porque a doença celíaca, ela impacta na absorção de nutrientes. E por impactar na absorção de nutrientes, ela pode ser uma causa do ferro sempre baixo, ela pode ser uma causa da falta de vitamina B12, ela pode ser uma causa de uma fratura numa mulher jovem ou num homem jovem. Também já vi homens jovens com fratura e ninguém investigou doença celíaca. Ela pode ser a causa dessa dificuldade de engravidar, apesar de ter tratamentos de fertilização. Ela pode ser uma doença silenciosa do trato gastrointestinal, mas que dá manifestações de uma má absorção em outros sistemas. E é por isso que a gente precisa falar desta doença. Porque a pessoa que tem diarreia crônica é fácil, deveria pelo menos ser fácil, de um médico desconfiar da doença celíaca, já que a doença celíaca é uma causa de diarreia crônica. Mas e a pessoa que tem constipação? E o adulto celíaco tem mais chance de ser constipado do que ter diarreia. E infelizmente, quando a gente está frente a um paciente constipado, uma pessoa que tem intestino preso, a última coisa que a gente vai pensar é que essa pessoa tem uma doença que leva a má absorção. Então, é muito diferente a criança celíaca do adulto celíaco, porque o adulto celíaco pode ter nenhum sintoma, ou pode ter sintomas banais do dia a dia, que todo mundo tem, como o intestino preso, uma queixa de gases, inchaço, uma intolerância à lactose, porque a intolerância à lactose pode ser secundária à doença celíaca, e inclusive nesses casos a intolerância à lactose pode ser até reversível. Então, pensar e falar sobre doença celíaca é muito importante, porque é uma doença que infelizmente é subdiagnosticada. As pessoas passam anos em sofrimento, por mais que esse sofrimento às vezes seja um sofrimento até emocional, porque há uma alta associação de doença celíaca com transtornos de ansiedade, depressão. Às vezes a pessoa fica anos naquele sofrimento de tentar engravidar e não conseguir, de ficar tomando ferro e não conseguir melhorar, tá sempre com anemia, tá sempre com cansaço, com uma fadiga crônica, ou tem um problema de ossos que ninguém consegue justificar. E às vezes a pessoa passa anos com esse problema até que ela um dia tem o diagnóstico. Então, quanto mais a gente fala sobre a doença, mais a gente espalha essa informação, mais a gente aumenta a chance de uma pessoa aí do outro lado ouvir falar sobre isso, de um profissional de saúde ouvir falar sobre isso e fechar um diagnóstico. E se uma pessoa for ajudada com a minha live de hoje, eu já ganhei meu dia. Porque a doença celíaca é uma doença prevalente, ela não é uma doença rara. 1% não é raro, gente. Eu tenho certeza que você conhece mais do que 100 pessoas. E dessas 100 pessoas que você conhece, se você não sabe que nenhuma delas é celíaca, provavelmente essa aí está sem diagnóstico, tá bom? Então, a doença celíaca é uma doença autoimune causada pela exposição ao glúten em pessoas geneticamente predispostas. E esse detalhe é importante, porque não é qualquer pessoa que vai desenvolver a doença celíaca. A pessoa tem que ter a predisposição genética. Mas 30% da nossa população tem essa predisposição genética e só 1% vai desenvolver a doença. 30% tem a predisposição, 1% vai desenvolver a doença. Mas a pessoa que tem a predisposição genética, uma vez que ela se expõe ao glúten e ela tem algum fator que leva a essa perda da tolerância ao glúten, ela começa a desenvolver essa doença autoimune. Doença autoimune essa que leva a uma atrofia das vilosidades intestinais. E essa vilosidade intestinal é muito importante você saber o que é. O nosso intestino delgado, ele tem um monte de pelinhos. E é através desses pelinhos que eu absorvo os nutrientes. É na pontinha desses pelinhos que eu tenho as enzimas que quebram os carboidratos, como por exemplo a lactose. É na pontinha dessas enzimas que eu tenho, dessas vilosidades, que eu tenho a enzima que degrada, por exemplo, a histamina. Então, um paciente celíaco,
não diagnosticado, pode ser que ele nem tenha sintomas quando ele come glúten. Às vezes ele vai ter sintoma de intolerância à histamina. Intolerância à histamina é essa que caiu na boca do povo, que tá super famoso. E as pessoas se esquecem que na maioria das vezes a intolerância à histamina é secundária a alguma outra doença do intestino, que pode ser a doença celíaca. Então, no celíaco, essas vilosidades que são os pelinhos do seu intestino vão ser destruídos. O seu intestino fica careca. E esse intestino careca, às vezes, ele é visível na endoscopia. Mas a gente não tem que esperar esse intestino estar totalmente careca para a gente fechar esse diagnóstico. Porque a hora que esse intestino está totalmente careca, esse paciente já está há muito tempo sem absorver os nutrientes que ele precisa. Esse paciente pode não estar com sintoma gastrointestinal, mas certamente ele tem uma queixa de fadiga crônica, ele tem uma ansiedade, uma depressão, um osso fraco, um ciclo menstrual irregular, alguma manifestação esse paciente com certeza já tem. E aí, esse intestino carequinha tem dificuldade de absorver os nutrientes, e a nossa absorção de nutrientes é no intestino delgado. É no intestino delgado que a gente vai absorver 90% dos nutrientes, das calorias, da água, de tudo. A água a gente absorve muito no cólon também, mas quando a gente fala de nutrientes, a absorção é intestino delgado. E o intestino delgado que tem uma superfície de absorção menor, porque vejam bem, se eu tenho um monte de pelinhos, olha o espaço que eu vou ter para absorver esses nutrientes. Agora, quando essas vilosidades foram destruídas por uma doença autoimune, eu tenho um intestino que tem só esse pedacinho aqui, esquematizado, tá, gente? O intestino delgado é enorme, ele tem metros, mas ele tem metros amplificados. Quando eu corto essa vilosidade e ele fica careca, que essas vilosidades estão atrofiadas, que é o que acontece na doença celíaca, a minha superfície de absorção fica muito menor. E isso na criança faz um estrago. Por quê? Uma criança tem um intestino delgado menorzinho. E uma criança precisa absorver muito nutriente. Falta de ferro na infância vai dar problema. Falta de cálcio, falta de vitamina B12, falta de nutrientes vai impactar a vida da criança. Essa criança vai parar de crescer, essa criança vai dar problema na escola, essa criança vai ficar desnutrida, essa criança vai ter diarreia, porque o intestino dela é pequenininho e ela precisa muito de nutriente. Agora o adulto que tem um intestino enorme, às vezes essa perda das vilosidades e esse intestino que ficou com uma área de absorção menor, às vezes nem faz muita falta. Vai prejudicar nutrientes específicos como ferro e B12. Mas o magnésio vai estar bom, o cálcio vai estar bom, às vezes. Então, a doença celíaca no adulto é muito diferente da doença celíaca na infância. Dificilmente uma criança vai começar a apresentar anemia, diarreia, inchaço na barriga e o pediatra não vai pensar em doença celíaca. Agora, um adulto com gases, inchaço e constipação, ninguém lembra da doença. E são esses adultos que ficam aí tratando como intolerância à lactose, como intolerância à frutose, como intolerância à histamina, como síndrome do intestino irritável e, na verdade, era uma doença autoimune. E qual é o problema, já que ele nem tinha sintomas? O sintoma nem estava incomodando esse adulto, para que eu vou correr atrás de um diagnóstico desse que vai dificultar tanto a vida dele? Porque esta lesão de vilosidades é uma lesão inflamatória. Esse intestino está cronicamente inflamado. Essa absorção de nutrientes, ela pode não dar sintomas, mas ela vai ter consequências. Consequências essas que vão ter um impacto na saúde tireoidiana, vão ter um impacto na saúde cerebral, vão ter um impacto na saúde hormonal desse paciente, vão ter um impacto na saúde óssea. A doença celíaca, ela é um polvo que tem múltiplas pernas. E uma perna vai ser o sintoma de sistema nervoso central, a outra perna vai ser a anemia, a outra perna vai ser a osteoporose.
A outra perna, às vezes, vai ser um sintoma de ansiedade, depressão. Esses pacientes, muitas vezes, eles não são compreendidos e são pacientes que ficam pulando de médico em médico e ninguém busca a causa desses problemas. E é por isso que quando a gente fala de doenças crônicas, a gente sempre tem que fazer esse pensamento. Seja qual for o diagnóstico que você tem. O que causou isso? Porque na doença celíaca, a causa é o glúten. Enquanto eu não fizer o diagnóstico e não excluir o glúten da dieta desse meu paciente, eu não vou resolver a depressão, eu não vou resolver a fadiga, eu não vou resolver essa dificuldade que a pessoa tem de ganhar massa muscular, que treina e não ganha um músculo. Eu não vou resolver a osteoporose e eu, infelizmente, já atendi mulheres, às vezes na fase de ter osteoporose mesmo, mulheres idosas, já menopausadas, com uma menopausa de difícil tratamento, com fraturas e ninguém investigou a absorção intestinal. Por quê? Ah, mulher é normal ter osteoporose. Será que é normal? E é claro que a gente sabe que é comum. Agora, normal não é. Então, sempre buscar a causa. Se vocês saírem daqui hoje com essa informação, já valeu. Mas, na doença celíaca, a causa é o glúten. Não é a única causa, porque senão a gente ia ter 30% de celíacos na nossa população. Porque se eu tenho 30% de pessoas com predisposição genética à doença celíaca e hoje em dia todo mundo come glúten, eu tinha que ter 30% de celíacos na população. O fato é que o consumo de glúten, essa interação entre genética, epigenética e microbiota, é o que vai levar ao desenvolvimento da doença. E na doença celíaca, a gente já tem estudos que mostram isso de forma documentada, que o que acontece antes da doença acontecer é o leaky gut, é o aumento de permeabilidade intestinal. Aumento de permeabilidade intestinal esse que é piorado quando a pessoa consome glúten, mas que está intimamente relacionado com o desequilíbrio de microbiota. Então, quando eu vejo um paciente que desenvolveu doença celíaca, eu já sei que esse paciente tem aumento de permeabilidade intestinal. E eu já posso inferir que esse paciente provavelmente tem um quadro de desbiose, que pode ser ou não o SIBO. Mas quando a gente fala de celíaca, não necessariamente é SIBO, pode ser uma desbiose com aumento de permeabilidade intestinal. E a causa de tudo isso é o glúten, mas o glúten sozinho não é a única causa. E esse olhar do todo é importante mesmo para a pessoa que já tem o diagnóstico. Mas é importante também para a pessoa que está aí sofrendo de sintomas intestinais ou extraintestinais e que não sabe a causa desses sintomas. Vale a pena investigar essa doença. Porque, como eu falei, ela não é uma doença rara. Ela não é uma doença comum, mas também não é rara. E quando a gente fala de doenças relacionadas ao glúten, a doença celíaca tem 1% da população, mas a sensibilidade ao glúten não celíaca, essa proporção pode ser muito maior, pode chegar até 10% da população. Então, a gente precisa pensar nesses diagnósticos, porque senão são diagnósticos que não são feitos. Porque se eu esperar o meu paciente perceber que é o glúten que faz mal para ele, muitas vezes esse paciente já está numa fase da doença que ele já teve complicações da doença. E como eu faço o diagnóstico da doença celíaca? Eu não falei que é uma doença causada pela exposição ao glúten em pessoas geneticamente predispostas? O diagnóstico, a gente usa como triagem a dosagem de anticorpos contra o glúten ou contra as enzimas que degradam o glúten. Então, a gente tem 3 principais anticorpos que podem ser solicitados. O primeiro deles, e talvez o mais disponível, é o antigliadina. O antigliadina é um anticorpo que ele é menos específico, mas ele é mais sensível. Então, eu tenho mais chance de achar. Agora, quando eu acho, não é certeza que é doença celíaca. O antigliadina, então, é o primeiro. Na criança, ele é muito bom. No adulto, nem tanto.
O segundo é o antitransglutaminase do tipo IgA. O antitransglutaminase IgA, se você tiver que escolher um, ele é o melhor para ser escolhido. Por quê? Ele é mais acessível, mais barato do que o anti-endomísio, que é o outro que eu vou citar. Ele é mais disponível, então mais pessoas vão conseguir fazer. E ele tem uma ótima sensibilidade e especificidade. Sensibilidade quer dizer que se o paciente for celíaco, eu tenho grandes chances de detectar, e especificidade quer dizer que esse exame tem menos chance de dar um falso positivo, como é o caso do antigliadina. O antigliadina dá mais falso positivo. O antitransglutaminase, o falso positivo é mais raro. Se ele vem positivo, tem mais chance desse diagnóstico ser feito. E o antiendomísio, que dos três é o mais sensível e específico, mas ele é um pouco mais caro. Então, por isso que eu coloquei ele em terceiro lugar. Se for para escolher um, a gente escolhe o antitransglutaminase. Se puder fazer os três, melhor ainda. Acrescenta pouco, mas acrescenta. Por quê? Tem pacientes que só vão ter um dos três positivos. Então, se eu tenho uma suspeita e a minha suspeita não tem que vir só se o sintoma é relacionado ao glúten. A minha suspeita é: esse paciente tem falta de ferro? Esse paciente tem falta de B12? Esse paciente tem quadro de gases, inchaço, distensão? Intestino preso ou intestino solto? Parece que é intestino irritável, mas pode ser que seja outra coisa? Todas essas situações vale a pena eu fazer esse exame. Esse paciente tem uma infertilidade, seja homem ou mulher? Tem uma osteoporose estranha, osteoporose em mulher jovem, osteoporose em homem, osteoporose com fratura? Vou pesquisar. Esse paciente tem doença autoimune da tireoide, que tem alta associação? Vou pesquisar. Esse paciente tem psoríase? Vou pesquisar. Esse paciente tem qualquer doença autoimune? Não custa eu investigar, porque as doenças autoimunes muitas vezes caminham juntas. As mais associadas à doença celíaca são tireoidite de Hashimoto, psoríase, diabetes tipo 1, que é aquele diabetes da infância. Mas qualquer doença autoimune eu posso pesquisar. Outra associação é pacientes com síndrome de Down. Também tem mais associação. Vou pesquisar. Então, tendo sintomas gastrointestinais ou não tendo, a depender de qual é a manifestação que esse paciente tem, seja uma manifestação com anemia, com depressão, com ansiedade, com quadro de gases, inchaço, intestino preso ou solto, eu vou pesquisar doença celíaca. Porque é um exame simples, é um exame de sangue, que não vai trazer nenhum mal ao meu paciente fazer um exame. Então, se o meu paciente tiver acesso ao exame e eu puder pedir, eu sempre vou pedir. E quem é meu paciente sabe que passou na primeira consulta comigo, a queixa era refluxo, vai fazer exame de celíaca. Já peguei vários pacientes que me procuraram por gastrite e, na verdade, era doença celíaca. Mas é claro que mesmo o paciente que não tem sintoma gastrointestinal, se ele tem outra manifestação dessas que eu citei, eu também vou pesquisar. É porque o paciente que chega em mim, geralmente ele tem sintoma, né, gente? Tem alguma coisa, ele veio parar aqui no meu consultório. Então, é isso. Não precisa esperar ter diarreia, perda de peso. Inclusive, eu tenho vários pacientes celíacos que são obesos ou sobrepeso. Por quê? Não falei que o intestino do adulto é enorme? Eu posso ter, até por causa dessa inflamação crônica, um quadro de obesidade. Inflamação crônica de baixo grau tem alta associação com distúrbios do peso, com distúrbios hormonais. Então, eu não preciso esperar a pessoa ficar desnutrida para eu pensar em investigar a doença celíaca. E o primeiro exame que eu vou fazer é o exame dos anticorpos. Se o anticorpo vem positivo, eu não fecho o diagnóstico da doença. Porque o anticorpo tem uma pequena chance, mas ele pode ser falso negativo, pode ser falso positivo. Então, se o anticorpo vem positivo, no adulto eu necessariamente vou precisar de uma biópsia do duodeno. E essa biópsia vai ser feita por endoscopia. A endoscopia digestiva alta, essa endoscopia que eu aposto que a maior parte de vocês já fizeram, mas essa endoscopia tem que ter a biópsia certa. Porque também eu vejo pacientes que fizeram um monte de endoscopias na vida e ninguém biopsiou o coitado do intestino delgado. E a pessoa tinha sintoma.
tá? Então, a biópsia tem que ser feita. Então, é endoscopia digestiva alta com biópsias de bulbo, 2 fragmentos. E segunda porção do adenal, 4 fragmentos, totalizando pelo menos 6 fragmentos. Raramente o paciente chega aqui com essa biópsia feita de forma correta. A maioria faz endoscopia todo ano e só pesquisa H. pylori. Ninguém biopsiou o duodeno desse paciente. Então, a biópsia da endoscopia para afastar doença celíaca é muito importante. Tem que ser uma biópsia com protocolo certo. E esse protocolo tem que ser pedido pelo médico que solicitou a endoscopia. Então, quando eu vou pedir uma endoscopia para pesquisa de doença celíaca, eu vou pedir biópsia de bulbo, segunda porção do adenal e classificação de Marsh, que a Odete comentou. A classificação de Marsh é a classificação que vai me dizer o grau de acometimento da doença nesse paciente. Não tem mais ou menos celíaco. Tem celíaco que tem mais atrofia ou menos atrofia, mas se for Marsh 1, 2 ou 3 é celíaca. Essa classificação de Marsh é uma classificação do patologista. Então, eu tenho que pedir para a classificação ser feita, porque senão o patologista não está sabendo que eu estou achando que o paciente é celíaco. Às vezes ele vai me dar um laudo que não vai dar a classificação correta e às vezes eu vou continuar na dúvida. Então, tem que ter biópsia de bulbo, segunda porção do adenal e classificação de Marsh. Na classificação de Marsh, eu vou estabelecer se esse paciente tem uma lesão infiltrativa, que tem aumento de linfócitos nessa camada intraepitelial do intestino, se ele tem uma lesão que já tem a hiperplasia das criptas ou se já é uma lesão destrutiva com atrofia de vilosidades. Isso aqui é para o médico saber. Se o seu exame deu um Marsh 2 ou se deu um Marsh 1, não quer dizer que você é menos celíaco e que você pode comer um pouquinho de glúten, às vezes, porque nem estava tão ruim, tá? Quer dizer que você é celíaco. Anticorpo positivo com alteração na biópsia, fechou o diagnóstico. O problema é anticorpo negativo com biópsia positiva, porque isso pode acontecer. Ou anticorpo positivo com biópsia negativa, ou biópsia positiva e anticorpo negativo. Nessa situação, eu vou ficar na dúvida. Tá? Tem celíacos que não produzem anticorpos, o que faz com que, se a suspeita for alta, eu às vezes vou ter que biopsiar mesmo um paciente que não tem anticorpos positivos. E antes de tomar essa decisão, eu vou pedir a análise da predisposição genética à doença relacionada ao glúten. Porque eu não falei que a doença celíaca só tem quem pode? A pessoa tem que ter a predisposição genética, que é geralmente determinada pelos HLAs DQ2 e DQ8. É um exame de sangue, que inclusive o plano de saúde cobre. Tá? E aí, se o meu paciente tem predisposição genética e tem sintomas, mesmo com anticorpos negativos, pode ser que eu vá para biópsia. E se essa biópsia vem positiva com predisposição genética positiva, eu vou tratar esse paciente como celíaco. Agora, se o meu paciente não tem predisposição genética, eu vou pensar em outra causa para o sintoma dele. Pode acontecer do paciente não ter a predisposição genética e ser celíaco? Até pode, mas aí é uma raridade que a gente deixa para o especialista decidir. Na prática, se você tem essa suspeita ou se tem qualquer um desses problemas que eu citei, eu espero que você tenha feito pelo menos a dosagem dos anticorpos, que foram os que eu citei, gliadina, transglutaminase e endomísio. Se a sua suspeita for muito alta, se você tem sintomas, se você tem anemia, se você tem infertilidade, se você já tem outra autoimune diagnosticada, eu particularmente pediria endoscopia com biópsia, mesmo com anticorpos negativos, tá? Então é isso. Diagnóstico, anticorpo e biópsia. A pesquisa genética não é obrigatória ao diagnóstico, mas ela pode ser uma coisa a mais se eu estou na dúvida. Então, na prática, eu peço, não é obrigatório pedir, especialmente se o meu paciente for pagar esse exame, daí às vezes eu não peço. Mas se o meu paciente conseguir fazer pelo plano, eu vou pedir, tá? Por quê? Vai me dizer alguma coisa. Quem tem a predisposição genética à doença celíaca também é mais geneticamente predisposto a ter a sensibilidade ao glúten não celíaca. E também é uma coisa a mais para eu pensar como diagnóstico diferencial,
tá? Então, o diagnóstico da doença celíaca no adulto, ele ainda requer endoscopia. Pode ser que no futuro a gente mude isso, mas por enquanto a gente ainda tem que fazer endoscopia, mesmo quando o anticorpo é positivo. Mas às vezes a gente vê o anticorpo num título muito alto, daí a chance desse paciente não ser celíaco é muito baixa. Mesmo assim, a gente faz a biópsia para saber qual é o grau de acometimento. E também para afastar diagnósticos diferenciais. A doença celíaca não tratada aumenta o risco não só de todas essas complicações que eu citei, da má absorção de nutrientes, que vão desde osteoporose, infertilidade, transtornos cerebrais, autismo na criança, tudo isso pode estar associado, mas ela também aumenta o risco de câncer de intestino e de cânceres do trato gastrointestinal. Então, não é um risco alto, mas é mais uma coisa que eu preciso ter um exame de imagem, uma endoscopia, tá? Na criança, não. Na criança, eu já vou ponderar antes de fazer um exame, de certa forma, invasivo, que é a endoscopia, que é um exame que tem que ter sedação, né? A endoscopia é um exame muito seguro, mas sedação na criança a gente pensa 2 vezes antes de fazer. Então, o consenso de pediatria permite o diagnóstico sem biópsia, só com anticorpo, se a criança tiver um quadro clínico sugestivo e um anticorpo no título alto. Criança que não tem anticorpo positivo, às vezes vai precisar de biópsia, independente da idade. Mas na criança sempre eu vou levar em conta o bom senso, já que às vezes o anticorpo é título alto e a criança tem sintoma, às vezes eu não vou precisar de endoscopia. Ou num adulto que tem alguma contraindicação à endoscopia, eu posso talvez pensar em fechar esse diagnóstico só com anticorpo. Mas fechar diagnóstico só com predisposição genética não dá, porque predisposição genética 30% da população tem. E o tratamento da doença celíaca, ele é um tratamento simples, mas complexo. Simples porque é a única doença autoimune que eu tenho um tratamento que leva à remissão completa da doença. Remissão completa da doença quer dizer que se eu cortar o glúten desta pessoa, ela vai recuperar totalmente a capacidade de absorver os nutrientes, vai recuperar totalmente a integridade das vilosidades, a ponto de depois de um tempo eu ficar até na dúvida, será que era celíaca mesmo? Porque normalizou tudo. Vai negativar os anticorpos, vai negativar a biópsia, esse paciente vai ter uma vida normal, desde que ele faça o tratamento. E nos dias de hoje, até o momento atual, o único tratamento ainda disponível para a doença celíaca é a dieta sem glúten. A gente tem muita coisa sendo estudada, desde vacinas até medicamentos que bloqueiam esse aumento de permeabilidade intestinal, que a gente já sabe que acontece antes da doença, mas a gente ainda não tem eles na prática para prescrever para o paciente. E as enzimas digestivas que estão sendo comercializadas por aí, elas só servem para o paciente que não é celíaco, que é sensível ao glúten, porque a enzima digestiva não vai garantir que não vai ter essa ativação imunológica que o glúten causa no celíaco. E é por isso que a dieta para o celíaco é fundamental. E é uma dieta difícil, porque eu, Lívia, tenho sensibilidade ao glúten não celíaca. Eu tenho uma doença autoimune que é relacionada ao glúten, que é a tireoidite de Hashimoto. Eu tenho lipedema, que tem alta associação com sensibilidade ao glúten não celíaca. Eu tenho SIBO, que tem alta associação. Tenho não, Deus me livre, eu já tratei o SIBO, mas eu já tive. Quem teve SIBO tem chance de recorrência. Então, Deus, falei errado, eu não tenho mais SIBO, eu já tive. Enfim, eu tenho vários motivos para não consumir glúten. Mas se eu consumo glúten esporadicamente, vai me fazer mal, mas é um mal controlado. Agora, o celíaco que consome glúten esporadicamente, ele impede que esse intestino se recupere. E ele está sempre reativando essa cascata imunológica que a doença causa. Então, o nível de restrição da dieta do celíaco é muito mais restrita do que um sensível ao glúten. O celíaco, ele tem que se preocupar com os mínimos detalhes. Como essa comida foi feita? Será que esse tempero não tinha glúten? Será que essa panela não estava contaminada? Essa bancada da cozinha? Será que esse restaurante é seguro para mim?
É muito difícil pro celíaco essa restrição. E por isso que, apesar de simples, que é só cortar o glúten, ela é difícil. Porque ela é difícil porque impacta muito na vida social da pessoa. E nessas interações sociais, eu quase falei sexuais. Erro, ao vivo é assim, gente, às vezes dá errado. As interações sociais, porque esse celíaco ele tem que pensar 2 vezes antes de comer fora de casa, antes de comer na casa de um amigo, antes de abrir uma exceção, porque essa exceção pode significar a perda de todo um esforço que ele vem fazendo. Então, apesar desse tratamento ser simples, que é só cortar o glúten, esse corte do glúten tem que ser completo, até para contaminação cruzada. Que é isso, da bancada fez um pão sem glúten nessa bancada aqui da padaria, agora eu limpei tudo, desinfetei e vou fazer um pão sem glúten. Contaminou. Tá? Vou pegar esse forno aqui que eu uso para fazer pão na minha padaria, mas agora eu vou botar um pãozinho sem glúten naquele forno. Contamina. Então, o cuidado com a dieta é muito diferente se a pessoa é celíaca ou se ela é só sensível. E é por isso que esses pacientes precisam de apoio. Apoio de uma nutricionista especializada. Apoio de um gastroenterologista que entenda da doença. E apoio psicológico e familiar. Por quê? É uma doença que impacta em toda a dinâmica familiar. O marido, o filho, todo mundo vai ser afetado quando tem um celíaco na família. E os familiares de primeiro grau, todo mundo vai ter que pesquisar se não é doente também, porque lembra que eu falei que o adulto pode nem ter sintoma? Então eu não vou pesquisar, minha irmã é celíaca, eu não vou esperar eu ter sintoma para investigar. Eu tenho que investigar nos familiares de primeiro grau. Então a doença celíaca é uma doença autoimune que impacta todas essas dinâmicas sociais, familiares, emocionais. Mas sim, é uma doença que quando o paciente consegue equilibrar todos esses pratinhos, ele melhora muito. Ele negativa anticorpo, ele normaliza a biópsia, ele recupera a capacidade de absorção de nutrientes, ele recupera a saúde óssea, ele recupera da intolerância à lactose, ele recupera da infertilidade, ele recupera da ansiedade, da depressão, coisas que ele nem sabia que estavam relacionados. E é por isso que o diagnóstico precisa ser certeiro. Porque o tratamento é bem complexo quando a gente pensa em todas essas interações. Mas ele é um tratamento que traz muito benefício. E além de cortar o glúten desse meu paciente, eu tenho que normalizar tudo que envolve o aumento de permeabilidade intestinal. Então eu preciso de uma dieta anti-inflamatória pobre em industrializados, porque tem muita gente que descobre que é celíaco e fica louco do bolinho sem glúten, pãozinho sem glúten, biscoitinho sem glúten, tudo sem glúten, porque sem glúten eu posso. Mas nem tudo convém. Porque se eu dificulto essa recuperação do meu intestino, essa recuperação da doença vai ser mais demorada. Então eu preciso sim de uma orientação nutricional, não só para cortar o glúten, mas para incluir alimentos que eu preciso, nutrientes que eu preciso, suplementação de vitaminas, de micronutrientes, de zinco, de ferro, de B12, de vitaminas lipossolúveis, de vitaminas do complexo B. Muitas vezes eu vou precisar suplementar esse paciente, porque ele provavelmente ficou anos sem absorver esses nutrientes de forma adequada. Tratar doença celíaca não é só cortar o glúten, é melhorar essa barreira intestinal, é entender que esse paciente muitas vezes tem disbiose. E, inclusive, o supercrescimento de bactérias no intestino delgado tem uma alta associação com doença celíaca. E é uma causa do paciente que não melhora. Sabe aquele paciente que faz tudo direitinho e não melhorou? Pode ser SIBO. E isso até respondendo a uma pergunta aqui, que alguém perguntou: mas eu já tô na dieta sem glúten, não negativei meu anticorpo. Investigou SIBO? Persistência de sintomas na celíaca, a gente precisa investigar SIBO, porque há uma associação. E às vezes a causa do sintoma era a disbiose. Então eu preciso pensar, porque tratar disbiose não é só modular a dieta. Eu preciso também, às vezes, de ativos específicos, tá?
O celíaco que persiste com o sintoma, até que se prove o contrário, ou que persiste com alteração laboratorial ou endoscópica, eu preciso olhar a fundo e ver se ele não está se contaminando. Num comprimido que ele toma, às vezes, para tratar a tireoide. Tem remédios para tireoide que tem glúten. Num comprimidinho que ele usa para tratar uma dor de cabeça. Num ambiente familiar ainda contaminado com glúten. Às vezes é difícil, tem celíacos que eu vou precisar de ser mais xiita com isso, especialmente se não tá indo bem. Agora, o tempo para normalizar pode durar até 2 anos. Por quê? Pensa quantos anos esse intestino ficou aí sendo agredido sem você saber. Tem gente que chega aqui que com 6 meses normaliza tudo, anticorpo e biópsia. É uma raridade, a maioria leva mais de 1 ano. Tratamento de intestino é longo prazo. O que importa é você ver se você está fazendo tudo que está ao seu alcance, porque isso vai fazer muita diferença. Então, diagnóstico já falamos, sintomas já falamos, tratamento já falamos. Lembrar que o tratamento é multidisciplinar. Não existe tratar doença celíaca só com gastroenterologista. A nutricionista e o psicólogo têm que dar as mãos. Eles são muito importantes no tratamento. E o papel do gastroenterologista não é só no diagnóstico, é no acompanhamento, na suplementação e na investigação de condições associadas, como, por exemplo, outras autoimunes, gastrite atófica, tireoidite autoimune, diabetes tipo 1 é mais na criança, tá? Então, eu preciso afastar condições associadas, deficiências de micronutrientes, estabelecer essa programação de revisões, de quanto em quanto tempo que eu vou fazer. E isso, gente, não tem um caminho igual para todo mundo. Vai depender de como o meu paciente está indo. E se o meu paciente está indo e não está melhorando, eu preciso pensar em diagnósticos diferenciais. E os 2 diagnósticos diferenciais que eu quero deixar de recado para vocês, que eu vi que tem celíacos aqui na live, o primeiro, supercrescimento bacteriano de intestino delgado. E o segundo, insuficiência exócrina do pâncreas. Porque o celíaco também tem mais risco de ter uma insuficiência do pâncreas. E, infelizmente, ninguém pesquisa. E é um exame de fezes, é um exame simples. Às vezes o convênio não cobre, é um investimento. Mas pode ser um investimento que vai mudar a sua vida, porque você às vezes está tratando uma coisa e você tem outra. É muito importante afastar essas coisas associadas, especialmente se o paciente não está melhorando. Paciente que está indo ótimo, que normalizou o exame, que melhorou a endoscopia, não preciso ficar inventando moda de ver se ele tem SIBO, porque se ele tinha SIBO, ele já melhorou, né? Agora, se o paciente não está melhorando, apesar de estar na dieta, e eu já me certifiquei que ele não está se contaminando, daí eu preciso pensar nesses diagnósticos diferenciais, tá bom? Gente, muito obrigada por terem estado comigo na live de hoje. Eu falei que seria uma live relâmpago, porque agora eu tô indo atender uma paciente lá na VS Clinic, na clínica do Dr. Sorrentino. Então, não posso me atrasar. Beijo, muito bom ver vocês aqui. Foi rapidinho, mas deu pra falar tudo. Vou deixar uma caixinha nos meus stories só para perguntas sobre doença celíaca e doenças relacionadas ao glúten, tá? Então, hoje a caixinha vai ser de glúten. Um beijo pra vocês e até mais. Vai ficar salvo, Camila. Vou deixar salvo pra vocês. Encaminhem, porque vocês pedem pra deixar salvo e não manda pra ninguém ver. Então, vocês que me acompanharam aqui até o final, encaminhem pra uma pessoa que pode estar sofrendo ou não do trato gastrointestinal, mas que pode se beneficiar com essas informações, tá bom? Um beijo, obrigada e até mais.